Boa tarde. Trazendo um pouco aqui do que a gente entrega, né, na nossa consultoria, passar para vocês aqui um pouco dos relatórios que são entregues, né? Esses relatórios, eles podem abranger basicamente dois períodos, né? A nossa consultoria, ela trabalha dois modelos, né? O modelo de encontros, né, de reuniões, de avaliações semanais e o modelo de encontro, né, de avaliação quinzenais. Então, a gente acaba alinhando dentro do calendário do mês as melhores datas para a gente poder estar conversando, apresentando o que nós identificamos do comportamento da empresa, dos indicadores, né, em cima do plano de ação, que geralmente é alinhado no início do nosso trabalho. Né, a gente tem uma preocupação de desenvolver um escopo de trabalho inicial para que a gente possa, ao longo de cada período, estar avaliando aquilo que a gente alinhou. Esse relatório traz uma visão dos últimos 13 meses de venda, né? Ou seja, o mês que fechou agora, que é o mês de março, acrescido de 12 meses anteriores, para que a gente possa ver o comportamento. Né? Cada mês tem a sua realidade, cada mês tem uma dinâmica própria, alguns meses, por características sazonais ou regionais, o negócio tem um pouco mais de faturamento, um pouco mais de fluxo de cliente. Nesse caso específico aqui, o nosso plano de ação foi muito trazer cliente, né? Esse nosso caso aqui específico era uma necessidade de aumento do fluxo de cliente e também o escoamento de um estoque, né, de um passivo de estoque de longa data, produtos inclusive que já vinham se deteriorando, perdendo, e aí a gente teve a felicidade desse plano de ação, da gente poder aumentar a venda, aumentar a arrecadação, né? Como a gente trabalhava com um cenário de estoque parado muito antigo, né? A gente abriu mão de margem nesse cliente para que a gente pudesse entregar o indicador. E a gente dá uma olhada aqui no relatório de venda por promoção, né? Se o RP tiver o filtro de venda por promoção, a gente consegue fazer essa extração e a gente consegue gerar indicadores, né? Gerar propostas, gerar planos de ação em cima do comportamento e da participação da venda promocional, que para a gente é um indicador que precisa ser considerado sempre, né? Principalmente no supermercado, promoção faz parte do dia a dia e tem grande capacidade de aumentar o fluxo de cliente em loja. Passando um pouco aqui para frente, a gente traz os mesmos indicadores que a gente falou na tabela anterior, só que aí trazendo resultado individualizado loja a loja, né? Esse cliente tem 4 lojas e a gente traz as mesmas informações e traça os mesmos cenários desses indicadores, olhando loja a loja. Fazemos uma análise também nesse período, né, nas nossas reuniões, e trazemos isso no nosso relatório, onde a gente pode ver o mês atual e enxergá-lo no ano anterior, de modo que a gente possa analisar comportamento, trazer a sazonalidade, trazer a questão regional, né? Lugares de praia, lugar de montanha, lugar de frio, lugar de calor. As lojas, num determinado período do ano, performam diferente e a gente consegue fazer essa análise de um ano para o outro para que a gente possa entender qual é o cenário que a gente está falando. E aí, nesse ponto, a gente também traz o mês imediatamente anterior, né? Comparando aqui março com fevereiro, a gente tem a possibilidade de analisar o mês que fechou na última semana e entender como ele se comportou, como por exemplo com fevereiro, que é o mês que tem carnaval, um mês mais festivo, um mês de muitas férias, um mês que inclusive tem 3 dias a menos de venda se comparado a março, e a gente, em cima desses indicadores, a gente vai entendendo como é que o negócio se comporta, e aí, enxergando alguma anomalia, enxergando algum número muito discrepante, a gente abre esse departamento, né? A gente faz essa análise dentro da estrutura mercadológica para que a gente possa entender qual é o perfil e traçar o plano de ação para correção e melhoria desses números. Damos uma analisada no mix, na quantidade de peça vendida, né? É importante esse comportamento e essa avaliação de como cada setor, de como cada departamento, de como cada estrutura mercadológica vem se comportando. E esse relatório traz o mês atual
enxergando o mês imediatamente anterior. Então, a gente tem aqui o acompanhamento do mix, né? Ou seja, da quantidade de produto cadastrado naquele departamento, e aí do lado, na coluna quantidade de peça, como que essa quantidade de produto cadastrado ele teve de saída de produto lá no caixa. Analisamos a curva ABC, né, onde a gente tenta extrair para o nosso cliente como que cada setor dele se comporta, qual é a penetração, qual é a participação, qual é a relevância e qual é o perfil de cada departamento e de como que isso influencia na venda, na rentabilidade e na percepção do cliente de como que essa loja se comporta. E aí quando a gente entra no detalhe aí da curva ABC, a gente traz uma infinidade de possibilidades de análise, de relatórios e de planos de ação com tomada de decisão para aumento da participação de alguns setores que têm poder de arrasto, né, do cliente dentro da loja. Analisamos o compra e venda, né, entendemos que é fundamental entender como é que a gente compra, qual é esse comportamento de compra, como é que esse comportamento de compra por departamento, por setor, por área. A gente consegue chegar até o detalhamento de produto e traçar os cenários, né? Traçar o perfil, traçar o comportamento. Aqui a gente muitas das vezes consegue identificar furtos, desvios operacionais, desvios de processo, e a gente traz esses números para que a gente possa entender como se comporta, fazer análise operacional e comercial, e a gente entende, né, que o fluxo de caixa ele está diretamente ligado, né, ao excesso de compra. Então, a gente tem muita preocupação na nossa consultoria com excesso de compra, assim como a gente tem preocupação com a possibilidade de uma compra muito controlada, uma compra sem muito critério, sem muito conhecimento da realidade da loja, pode gerar também ruptura. Damos uma olhada nos maiores volumes, né, naquilo que se comportou aí com maior capacidade de investimento financeiro. Damos uma olhada no item, né, considerando, vamos dizer assim, um indicador de entrada sobre saída, onde a gente, ao invés de ver dinheiro, né, onde a gente não analisa tanto pela entrada em dinheiro, mas sim pelo percentual, né? Então vocês veem que a gente tem um percentual grande aqui de mercadorias que tiveram uma entrada muito grande e tiveram uma saída ainda muito pequena. E a gente dá uma olhada nisso aí em cada relatório para que a gente possa mostrar o que se comporta bem, o que não se comporta tão bem, e encontrando produtos que não têm grande rentabilidade ou que não têm grande giro, a gente constrói os cenários e os planos de ação para a gente poder botar esse produto para fora. A gente dá uma olhada também em produtos sem saída, né? É importante a gente considerar isso, porque a gente muitas das vezes trabalha com rendimento, com corte, com um produto que é amarrado a outro, e é importante que a gente possa entender aonde que está esse produto, por que não saiu, como que saiu, se teve inversão de código, se essa inversão de código foi uma inversão de código que fez com que o produto fosse vendido num custo menor do que ele entrou para a empresa. E aí a gente dá segmento aqui no relatório, dando uma olhada em margem, né? Margem é um indicador de segurança, margem é um indicador importante. Margem negativa não pode ser considerado nunca, a gente nunca pode aceitar com tranquilidade margem negativa, mas a gente sabe que muitas das vezes negociações comerciais, produto próximo ao vencimento, acabam gerando algum nível de margem negativa, e a gente traz esses números para que a gente possa debater e trazer o cenário atualizado para que a gente não se repita com margem negativa. E aí a gente pode olhar margem maior, margem negativa, margem baixa. Fazemos vários indicadores para falar de margem, porque a gente considera que margem é um assunto muito importante para a empresa. Bom, a gente consegue ver como que cada departamento se comporta, né? A gente traz uma análise aqui dos últimos 3 meses, para que a gente possa ver o comportamento individual de cada departamento. E aí na aba seguinte a gente traz o comportamento do produto, né? A gente consegue fazer filtro de produto e entender como é que ele se comportou, basicamente falando aí de venda em dinheiro, num cenário também de 90 dias. E esse cenário pode ser ampliado à medida que a gente entenda que é necessário. Venda zero, né? A gente consegue identificar o que vendeu num mês, o que não vendeu no outro, e aí a gente traz o debate, né, com o time operacional, também com o time comercial, né, de quais são as razões para a gente estar vendendo bem um produto no mês, e aí no mês seguinte esse produto não existir mais nas nossas prateleiras e no nosso depósito. Finalizando, a gente tem a possibilidade de trazer os indicadores financeiros, né? Se esses indicadores estiverem alimentados dentro do RP,
a gente consegue traçar um diagnóstico, né, superficial em cima do que tem lá de lançamento e a gente falar um pouco, né, do fluxo de caixa, de despesa, né, de quebra e desses indicadores financeiros que para a gente são importantes.